Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o professor Nelson, o pastor Nelson. Sigo com o meu ministério online de lives, fazendo lives cada dia, cada momento. Este final de semana eu não fiz, mas nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas lives. E eu louvo a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Deus é especialista. E eu quero falar aqui um assunto bem legal. Eu acho que eu não fiz live ainda com este assunto. Jesus, o maior psicólogo da história. Esteja aí conosco, nos acompanhe. Para aqueles que têm me acompanhado e sabem que eu estou operado de cataratas, eu estou bem melhor desse olho aqui, tá? E que Deus possa estar assim nos ajudando de uma forma toda especial. Jesus, o maior psicólogo da história, é uma reflexão muito forte, é uma reflexão bem profunda que une espiritualidade, comportamento humano e sabedoria emocional. Nós vamos aqui a seguir apresentar um estudo com introdução, conclusão, ideias, que esse assunto pode ser usado em grupos de terapia, pode ser usado em grupos de estudo, tá? Jesus não foi apenas o Salvador da humanidade, mas também o maior conhecedor da alma humana. Antes mesmo da psicologia moderna, ele já demonstrava compreender, demonstrava entender os sentimentos, os pensamentos e os conflitos do ser humano. Sua forma de ensinar, sua forma de trazer parábolas, ensinamentos, aconselhamentos, curar e restaurar vidas pelos princípios psicológicos e espirituais profundos. Ele conhecia as feridas interiores e oferecia a verdadeira cura, ele oferecia a libertação. Deixa eu ver aí, Biel. Bom dia. A de Fortaleza. Que Deus abençoe, tá? Compartilhe aí com outras pessoas. Cristo, ele conhecia os problemas interiores, os problemas do ser humano e oferecia a verdadeira cura, a verdadeira transformação. Foi com razão que o profeta Isaías, no capítulo 61 de Isaías, falou que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me enviou para restaurar os cativos, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para trazer realmente essa libertação gloriosa, essa libertação maravilhosa ao ser humano. E o que nós podemos entender sobre Jesus é que ele, como Deus, estava no início lá da criação com Deus, ele nos criou, portanto ele nos conhece. Eu comprei esse óculos aqui para ajudar, mas acho que não está ajudando, está me atrapalhando. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos falar aqui sobre Jesus e o autoconhecimento. Jesus levava as pessoas a olharem para dentro de si mesmas. Ao dialogar com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele conduziu a reconhecer sua sede interior e a sua necessidade de mudança. Jesus mostrava a situação, mostrava o que a pessoa realmente deveria fazer. E na psicologia, o autoconhecimento é, na realidade, o primeiro passo para a cura interior. E Jesus fazia isso com muito amor, Jesus fazia isso com muito carinho, com muita segurança.
sem condenar a pessoa. E a lição muito grande que nós temos aqui é conhecer a si mesmo é o primeiro passo, é o início para a nossa libertação. Essa frase tem um aprofundamento muito forte, um aprofundamento inspirador, e reflete um princípio tanto espiritual quanto psicológico. E vamos aqui aprimorá-la um pouco para dar mais clareza e força a essa mensagem. Conhecer a si mesmo é o início da libertação. Essa ideia está em harmonia com o ensino de Jesus, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a pessoa se conhece, reconhece os seus limites, reconhece as suas emoções, as suas feridas, as suas dores, reconhece as suas fraquezas, os seus dons, as suas virtudes, ela se torna capaz de mudar, curar-se e crescer espiritualmente. Pois o autoconhecimento revela as áreas onde nós precisamos da ação de Deus. É o primeiro passo para a cura interior e a libertação emocional. Muitos buscam mudar o mundo, mas poucos, na realidade, têm coragem de olhar para dentro de si. E Jesus nos convida a esse encontro interior, a esse diálogo interior conosco, onde a verdade liberta e o amor transforma. Portanto, conhecer a si mesmo é justamente o início da libertação. Vivemos em um mundo que nos ensina a olhar para fora, para as aparências, para aquilo que nós temos, para aquilo que os outros pensam de nós. Mas Jesus, ele nos convida a fazer o caminho inverso, olhar para dentro, para o nosso coração, onde está a origem de tudo aquilo que somos e aquilo que nós sentimos. Quando nós descobrimos essas raízes, nós vamos ser impactados e vamos mudar. Quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8,32, ele falava da verdade que cada um carrega dentro de si, que a verdade que cada um de nós temos. Essa verdade revela-nos quando temos coragem de nos conhecer, de encarar os nossos medos, de encarar as nossas feridas, as nossas situações, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas dificuldades. Portanto, conhecer a si mesmo não é um ato de orgulho, mas um ato de humildade espiritual. É admitir que precisamos de cura, que precisamos de perdão, que precisamos de transformação. É olhar para o espelho da alma e é reconhecer o quanto nós dependemos de Deus para nós sermos seres completos, para sermos inteiros. Porque muitos vivem aprisionados nos seus sentimentos, que não entendem a culpa, a rejeição, o medo, a tristeza, mas quando abrimos o nosso coração para o autoconhecimento, o Espírito Santo ele vem nos iluminar. Ele ilumina as sombras do nosso homem interior e nos mostra o caminho da libertação. Portanto, Jesus, o maior psicólogo da história, ele não curava apenas o corpo físico, ele curava a alma, ele curava as feridas emocionais. Ele fazia com que as pessoas se enxergassem e reconhecessem quem realmente eram diante de Deus. A libertação, ela começa quando nós deixamos de fugir de nós mesmos, quando paramos de disfarçar a dor e decidimos tratá-la com a luz da verdade. É nesse momento que o amor de Cristo entra e restaura o ferido. Quem se conhece se cura. Quem se cura se liberta. E quem se liberta vive a plenitude da graça de Deus. Salmo 139, versículo 23 ao 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece
o meu coração. E esse sondar de Deus é Ele entrar em nosso mundo interior, pois Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Sobre tudo o que nós devemos guardar o nosso coração. É Provérbios. Vejamos Jesus e as emoções humanas. Jesus, ele validava as emoções. Ele chorou. Ele sentia angústia. Ele sentia tristeza. E nós vemos em João 11,35. Ele sentiu compaixão, Mateus 9,36. Ele alegrou-se, Lucas 10,21. Ele sentiu angústia. A minha alma está angustiada até a morte. E nós vemos em Mateus 26,38 falando sobre a grande angústia de Jesus. Ele não negava os seus sentimentos como homem, mas os orientava para o equilíbrio e a fé. Assim, Jesus ensina que sentir é humano, mas permanecer curado é divino. Quando eu abro o meu coração, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu chego diante de Deus com as minhas tristezas, com as minhas angústias, com os meus dilemas, e eu conto para Ele a minha dor, eu me abro diante da presença do Senhor. E o princípio psicológico, na realidade, é reconhecer emoções, e isso faz parte da saúde mental. Vejamos as emoções humanas à luz de Jesus. Somos seres emotivos. Deus nos criou com emoções, sentir alegria, tristeza, medo, raiva e compaixão, e isso faz parte da nossa natureza. As emoções não são pecados, elas são sinais da alma, mostrando o que está acontecendo dentro de nós. E a Bíblia mostra-nos que até Jesus ele realmente sentiu emoções, como nós já falamos aí. Ele chorou, ele se alegrou, ele teve compaixão, ele sentiu angústia. E ele até sentiu-se indignado diante da injustiça. Já falamos aí que Jesus chorou em João 11,35, Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve compaixão delas, compadeceu-se delas. E estes versículos revelam que Jesus compreendia na realidade os sentimentos humanos. Ele não negava as emoções, mas ele as direcionava para o bem. Quando ele disse, não andeis ansiosos, porque ele sabe realmente que a ansiedade traz grandes problemas para a nossa alma. As emoções e a vontade de Deus. As emoções são como ondas, elas vêm e vão. Mas quando estão alinhadas à vontade de Deus, tornam-se instrumentos de crescimento espiritual. E Jesus nos ensina que é possível sentir sem se deixar, o que é possível sentir, né? Sem se deixar dominar pelos sentimentos. No Getsemane ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, versículo 18. Mesmo em dor ele orou, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. E aqui nós aprendemos o maior princípio de fé, o maior princípio emocional da fé. Dominar os sentimentos pela oração e pela confiança no Senhor. Portanto, nós temos que estar diante da presença do Senhor, debruçados diante da sua presença, buscando a nossa orientação. Porque as emoções ferem a alma. Quando não são tratadas, certas emoções podem realmente nos tornar escravos, se tornar prisões interiores. A mágoa, por exemplo, ela gera amargura. O medo gera paralisia. A raiva, ela destrói os nossos relacionamentos. E a tristeza, ela pode levar à desesperança. Jesus, justamente, ele veio para tratar com as feridas emocionais. O Senhor enviou-me para quebrantar os quebrantados de coração. Isaías 4,18. Essa foi a grande missão do Mestre. E a cura emocional começa quando reconhecemos as nossas dores e as entregamos a Cristo.
É claro que isso eu não estou dizendo que nós temos simplesmente que orar. Nós precisamos também buscar uma ajuda psicanalítica, uma ajuda médica, uma terapia. E isso é muito interessante, é muito importante. Emoções que curam e restauram. Existem emoções que fortalecem a nossa alma e nos aproximam de Deus. Por exemplo, o amor, ele é o vínculo perfeito, é o vínculo da perfeição. A alegria, ela é fruto do Espírito. A compaixão, ela move o coração para o serviço. Isto é uma emoção positiva que leva-nos a ajudar as pessoas, que leva-nos a ter empatia e carinho para com as pessoas. E a gratidão, ela traz paz ao nosso coração e traz contentamento. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso aí são emoções positivas, são emoções que nos fazem crescer espiritualmente. Essas emoções curam, pois refletem o caráter de Cristo em nosso homem interior. Vejamos aqui a inteligência emocional de Jesus. Jesus possuía o que hoje a psicologia chama de inteligência emocional. Ele sabia reconhecer e administrar os seus sentimentos, lidar com pessoas difíceis, pessoas problemáticas, manter a paz, manter a calma em meio às dificuldades, em meio às tempestades da vida. Quando a mulher adúltera foi trazida a ele, Jesus não reagiu com raiva nem julgamento, mas com sabedoria e misericórdia. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Aí está Jesus como o maior personagem da história. Jesus não omitiu um julgamento àquela mulher, porque a missão de Jesus não é julgar, mas apaziguar, mas trazer a reconciliação. Não é como hoje alguns pastores agem quando sabem de uma situação, já aplicam uma sentença. Pregam uma coisa e vivem outra. Pregam o amor, pregam na realidade a justiça, mas na hora de aplicar não aplicam. Simplesmente coloca a pessoa de banco e não quer nem sequer ouvir a pessoa. Já emite uma sentença, já emite um juízo. Elas se colocam no lugar de Deus. Ele ensinava o equilíbrio emocional que nasce do amor e da verdade. As emoções são dons divinos. Não devem ser, na realidade, negadas, mas compreendidas e guiadas pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus é o exemplo perfeito de equilíbrio emocional. Ele sentiu tudo o que nós sentimos, ainda que ele nunca tenha pecado. Quando aprendemos a entregar as nossas emoções a Ele, encontramos paz, encontramos a libertação, encontramos a verdadeira liberdade interior. E Jesus não veio para apagar as emoções humanas, mas ensinar-nos a senti-las com o coração de Deus. O Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. E Filipenses 4, 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Jesus, ele nos traz uma cura interior muito grande, uma cura perfeita. A cura que Jesus trazia não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Quando ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, em Marcos 2,5, ele estava curando primeiramente a alma, ele estava curando a raiz do sofrimento. Jesus tratava a origem emocional dos males, libertando da culpa, libertando do medo, libertando da rejeição. E a lição que nós aprendemos aqui, que o perdão é o remédio mais poderoso para a alma. E uma certa feita, perguntaram para Jesus quantas vezes deve-se perdoar ao irmão culpado. Só 7 vezes? Ele disse: eu digo, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa o quê? Totalidade.
Não tem limite. Quantas vezes você pecar, você recorre a Deus e Ele vai te perdoar. Mais uma vez eu falo aqui sobre o homem não perdoa. O homem aplica a sentença. Pecou uma vez, errou uma vez, ele já te exclui da comunidade, já te põe de banco, não te dá mais uma outra chance. Vejamos aqui sobre Jesus e o relacionamento com o próximo. Jesus ensinava a empatia, o amor ao próximo e o valor de cada ser humano, porque cada um de nós temos um valor especial. Nós vemos isso na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, capítulo 25 ao 37. É o modelo de inteligência emocional e social, onde o cuidado com o outro é a parte da própria cura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22 e 39. Nós vemos ali na parábola do bom samaritano esse relacionamento, quando passaram ali os bambambães da lei, né? Que representam a cúpula religiosa, e eles não deram a mínima importância. Mas, no entanto, viu aquele samaritano e cuidou do ferido que estava moribundo no caminho. Jesus é o maior exemplo de amor. Jesus foi o maior exemplo de amor e relacionamento humano que já existiu. Ele sabia ouvir, compreender e acolher as pessoas, independentemente de quem fosse. Suas palavras, seus gestos, suas atitudes revelam um coração cheio de empatia e misericórdia. Enquanto o mundo julgava, Jesus abraçava. Enquanto muitos excluíam, Jesus incluía. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, o versículo 39. Jesus não exclui ninguém, gente. Jesus abraça. Jesus chama para o conserto. É o amor que enxerga o invisível. Jesus via o que ninguém via. Enquanto a sociedade via pecadores, ele via pessoas feridas. Enquanto os fariseus viam escândalos, ele via almas carentes de amor. Mais uma vez, eu vou citar aqui o exemplo da mulher adúltera, em João 8, de 1 ao 11. Foi olhada com desprezo pelos homens, mas com misericórdia por Jesus. Ele não ignorou o erro, mas também não a condenou, apenas disse: vai e não peques mais. Esse é o amor que transforma, é o amor que corrige, é o amor com ternura, é o amor que liberta, é o amor com compaixão. Aí aqui nós vemos a empatia de Jesus. Jesus sabia se colocar no lugar do outro. Ele ouvia com atenção, tocava os marginalizados e chorava com os que sofriam. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou com as irmãs. Ele não ficou indiferente à dor humana. Chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Essa empatia é o maior remédio para as relações humanas. Quem aprende a sentir com o outro, aprende a amar como Cristo amou. E Jesus, ele tinha um cuidado especial com os excluídos. Jesus buscava justamente aqueles que a sociedade rejeitava. O leproso, por exemplo, nós vemos Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 42. O cobrador de imposto, Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. E a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 1 ao 26. Jesus não excluía os excluídos, ele os acolhia, ele os abraçava. Ele mostrava que o valor de uma vida é maior que qualquer aparência, passado ou erro. Para ele ninguém estava perdido demais para ser encontrado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Mais uma vez eu abro um parênteses aqui. É diferente de hoje. O irmão pecou, ele é colocado de banco, ele não é visitado, alguém não o ajuda, e a igreja julga. A igreja não deveria ser um tribunal de julgamento, deveria ser um tribunal de acolhimento e não de julgar as pessoas. O amor como terapia da alma. Jesus sabia que o amor cura, quando ele dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12, ele estava revelando o segredo da verdadeira saúde emocional e espiritual. O amor acolhe, o amor restaura, o amor reconstrói.
Muitas das feridas emocionais das pessoas, rejeição, solidão, desprezo, foram curadas pelo simples toque de Jesus. O amor é a linguagem universal da alma. Mas hoje as pessoas estão preocupadas com aparência. Preocupadas se a pessoa usa um paletó, se usa uma gravata, no caso do homem, se não usa uma bermuda. Entendeu? Isso é religiosidade, isso traz algo muito triste para o ser humano. Ele via além das aparências, ele tocava o interior, ele tocava os corações. Em um mundo cheio de julgamentos, ele nos convida a praticar a empatia, a praticar o perdão, a praticar o amor verdadeiro. Portanto, é o que nós precisamos fazer como autênticos cristãos. Não apontar, não julgar ninguém, quem somos nós para estarmos julgando. Aí João 13, 34 ao 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí eu pergunto, se você aponta o irmão, se você critica o irmão, se você julga o irmão, que tipo de amor é esse? E quem é você para estar julgando? Quem é você para estar me julgando se eu uso uma bermuda ou não? É complicado isso. 1 João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Filipenses 2, 4, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Mas isso não acontece no nosso meio. Jesus e o enfrentamento das dores. Em momentos de dor e solidão, Jesus mostrava resiliência e confiança no Pai. Na cruz, ele mesmo ferido, angustiado, ele perdoa, Pai, perdoa-lhes. Lucas capítulo 23, 34. Esse ato revela a maturidade emocional e espiritual máxima, o amor acima do ódio, o perdão acima da dor. Isso é muito lindo, queridos. Princípio terapêutico, a dor pode ser transformada em crescimento. Mas quando há empatia, quando há comunhão, quando há restauração, quando há essa ajuda espiritual, então, quando não há o dedo apontador, né? Jesus, o maior psicólogo da história, porque ele conhecia o coração em sua profundidade. Ele curava sem remédios, transformava sem manipular as pessoas, restaurava com amor e com a verdade. Seu método era um método simples. Seu método era um método infalível. Olhar o ser humano com compaixão e oferecer-lhe um novo sentido para viver. Ele continua sendo o terapeuta das nossas almas. O Cristo que cura os nossos corações feridos, a nossa alma ferida. E ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. João capítulo 11, e o versículo 28. É o que nós precisamos aplicar no dia a dia. Jesus é o grande mestre, o maior psicólogo da história. E aqui as referências consultadas, a Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mestre dos mestres, Jesus e a inteligência emocional, Augusto Cury, as 5 linguagens do amor, Gary Chapman, Quem me roubou de mim, Padre Fábio de Mello, Em busca de sentido, sobre resiliência e espiritualidade, Viktor Frankl. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam, na realidade, olhar simplesmente para Jesus, não olhe para o ser humano, porque o ser humano é falho, e Jesus, ele está conosco todos os dias, a todos os momentos, nos ensinando, nos direcionando, nos dando força, nos dando ousadia a todo instante, a todo momento. O que nós precisamos entender é que em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós temos satisfação, nós temos cura, nós temos restauração. Ele é o maior psicólogo da história, e nós precisamos realmente entender
que nele nós podemos confiar, nele nós podemos ter toda a segurança e nos entregar de corpo, alma e espírito. Amém? Um grande beijo com muito carinho do professor Nelson, pastor Nelson. Que Deus abençoe em nome de Jesus.